Alô? Alô? Alô, alô, alô. Vamos deixar só um pouquinho. Tudo jóia? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Você pegou o pior? Oi, gente, boa noite. Tudo jóia com vocês? Feliz 2025 para todos e todas. É nossa primeira reunião de apresentação da nossa equipe de coordenação, mas vou deixar que cada um se apresente. E essa reunião é uma reunião no estilo da reunião do ano passado, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito de algumas alterações, de algumas normas, de algumas regras, para a gente, afinal de contas, alguns estão mudando quase que de segmento, né? De nursery, dos nurseries para o pre-K. Então, para eles é quase uma mudança de segmento, principalmente para os que sobem, né? Então, assim, eu vou deixar a equipe se apresentar, depois que eu me apresentar, porque tem alguns pais novos, né, também. Eu sou a Cíntia, coordenadora da Educação Infantil. Estou aqui no COC há mais ou menos 23 anos. Sou formada em Pedagogia, em Gestão de Pessoas. Estou aqui na Educação Infantil há mais ou menos uns 10 anos. Eu fui do ensino médio, do fundamental e agora da Educação Infantil. A maioria dos pais que estão aqui já conhecem mais ou menos a minha história, né? Eu fiz o caminho contrário. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu estava no ensino médio para não ter uma overdose de bebês em casa, e agora que eu tenho moças, eu estou na educação infantil, que é o que eu sempre quis. Então, não saio da educação infantil, não passo para ninguém, agora só quando eu me aposentar. Então, estou aqui. Essa é a Cat. Olá, boa noite. Meu nome é Ketely, mais conhecida como Tia Cat, né? Mais fácil. Já estou aqui no COC também há um tempinho, mais ou menos 10 anos. E com a tia Cíntia há uns 6 anos. E também não vou sair, tá, tia Cíntia? Eu amo a educação infantil, acho que é o que eu quero para a vida, para seguir. E estamos aí, o que precisarem, podem contar comigo. Oi, gente, boa noite. Já que ninguém vai sair, eu também vou ficar, né? Eu sou a tia Rai, eu coordeno o período integral e trabalho com a tia Lili no Fundamental 1. Já estou aqui no COC também há mais ou menos uns 12 anos. Já passei também por todos os segmentos. E, assim, sou muito feliz com o que eu faço. E estamos aqui, preparadas para o que der e vier. Vou passar aqui para a tia Pati. Boa noite, famílias. Sou tia Pati, sou coordenadora de esportes. Estou aqui no COC. A gente fica falando que isso é tão constrangedor, né? Porque entrega um pouco a idade, né? Mas vai fazer 20 anos. Sou formada em Educação Física, pós-graduada em Atividades Aquáticas e Treinamento Esportivo Aquático.
amo de paixão tudo o que eu faço, coloco amor, e a minha equipe também externa isso no formato que eu cobro deles, que eles atuem aqui dentro e fora daqui com muito compromisso e amor também. Vocês vão poder sentir isso no decorrer do ano de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos os pais que já estavam conosco nos anos anteriores. Sejam muito bem-vindos agora os pais que estão conhecendo o COC pela primeira vez, a nossa equipe. Eu sou Mijanaína, sou uma das coordenadoras do programa Bilíngue da escola. E somos 2 coordenadores do Bilíngue porque nós somos coordenadores desde Nursery 1 até o High School. Não somos coordenadores específicos de cada segmento, porque a nossa prioridade, a nossa missão é, de fato, auxiliar a evolução do programa bilíngue da escola. Estou aqui no COC desde 2012, eu e a Rai, a gente entrou junto. Tenho o privilégio, de, às vezes, quando estou com uma overdose ali do high school, eu venho para a educação infantil, eu vou para o elementary, então eu tenho esse privilégio de trabalhar com todas as idades, os nossos jovens ali que têm sonhos e pretensões de universidades e nossos babies da educação infantil. Sou pedagoga, especialista em educação bilíngue e, assim como as meninas, é a profissão que eu escolhi desde sempre, nunca fiz outra coisa. E é isso que eu quero para a vida a longo prazo, até a minha aposentadoria. E o meu parceiro de coordenação também. Boa noite, famílias. Meu nome é Eduardo, Mr. Eduardo. Não tenho 20 anos de COC, mas a minha história aqui na escola é muito antiga, porque eu fui aluno aqui desde a 5ª série. Então, eu conheço aqui o espaço há bastante tempo, quando ainda era SECAP, agora é COC. Eu era professor do ensino médio e middle school, ali embaixo, até o ano passado, e ano passado eu recebi o convite para integrar a equipe de coordenação do ensino bilíngue. Então, hoje, trabalho junto com a Mijana, e a gente está aí para acompanhar e aprimorar cada vez mais o ensino bilíngue aqui da escola, desde os bebês até os mais velhos lá. Sou formado em letras, sou licenciado em letras, história e geografia, pós-graduado em metodologia de ensino de língua inglesa. Estou à disposição, ensinar é a minha paixão, já estive na educação, passei alguns anos morando fora, Estados Unidos, Londres, Austrália, um pouquinho em cada país, Dubai, Catar, dando uma passada aí pelo mundo, fazendo a volta ao mundo. E estou aqui para integrar a equipe, contribuir, e cuidar aí para que esses meninos evoluam cada vez mais ao falar o inglês, a pensar em inglês, atuar em inglês. E podem contar comigo, com toda a equipe, para o que vocês precisarem. À disposição sempre. Muito obrigado. Mr. Edu esqueceu de uma parte. Quando eu coordenava o ensino médio, ele era professor bilíngue, ele era professor de inglês que eu coordenava, há 23 anos atrás. Ele era um menino, tinha 20 e pouquinhos, Aí, tá vendo? Vamos lá, Edson. Ele me confessou que ficou um pouco nervoso com o pai de creche e de alfabetização. Que de ensino médio tá tudo ok. Eu falei, hoje eu fico muito nervosa com o pai de ensino médio. De educação infantil, eu estou tranquila. Vamos lá, gente. Muitos já sabem, mas a gente precisa de reforçar, um pouco mais do mesmo, mas é bom sempre reforçar e colocar algumas questões para vocês. Entrada segundas, quartas e sextas-feiras, no matutino 8, vespertino 14. Entrada terças e quintas, matutino 8 e vespertino às 9. Todo mundo sabe que a gente tem um plantão para quem precisa de deixar mais cedo. Saída, segundas, quartas e sextas-feiras, matutino 12h30 e vespertino 18h30. Saída, terças e quintas, matutino 17h30, vespertino 18h30. Todo mundo sabe que a gente tem o plantão para mais também, almoço, terças e quintas-feiras, 12h30 às 14h. Ok? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Por que a gente está reforçando os horários?
por causa de alguns atrasos e saídas mais cedo. A gente entende que as crianças eram bebês e que agora estão sendo alfabetizados. E a partir do momento que eles estão sendo alfabetizados, alguns já estão alfabetizados no first grade e que já são mocinhas e rapazes, a gente não pode mais contar com tantos atrasos. A gente não pode mais contar com aquela sexta-feira que todo mundo sai às 4h30 e que está tudo bem. Por quê? Porque o que acontece? No outro dia ou na segunda-feira, a criança chega na escola completamente por fora, porque não sabe o que foi dado, e uma aula é continuação da outra, porque não pegou o dever de casa, e às vezes a gente recebe no aplicativo, poxa, por que só o meu filho não apresentou? Porque ele saiu às 4h, e a gente não teve condições de repassar. Principalmente, tia Tereza e tia Anice eram, assim, mestres em me falar o seguinte: Cíntia, tem algumas crianças que na hora da apresentação do dever ficam super constrangidas porque no dia anterior elas não levaram para casa. E foi porque foi passado no final da aula mesmo. Eles copiaram do quadro no final da aula. E nem sempre, na correria, a gente tem condições de entregar para a criança que está saindo. Até porque alguns saem de surpresa. Lógico que a gente sabe das exceções. Tem dia que tem consulta, tem dia que tem uma atividade, tem um problema familiar e a mãe ou o pai precisam de buscar mais cedo. A gente sabe de tudo isso. Mas a gente pede encarecidamente para que na alfabetização as crianças cumpram de fato o horário. E isso acontece também, como a nossa escola trabalha num horário diferente, com atividades muito diferentes, como a nossa escola é semi-integral, o que acontece? A criança, determinado dia, sempre chega no horário que perde a natação. Aí, quando a tia Pati vai avaliar, ela olha para mim e fala assim: Cíntia, essa criança veio a 3 aulas de natação. Como que a minha equipe pode avaliar essa criança? Então, a frequência e o horário são muito importantes para a gente. E tem também, às vezes, aquela cobrança assim: por que o meu filho está lendo e a minha filha não está lendo? Porque o seu filho vem todos os dias no horário certinho e tal. Porque a sua filha faltou muita aula ou porque ela só chega depois da aula de português que a professora faz toda a introdução à questão da alfabetização. Então, isso faz total diferença. Então, assim, os horários são tão importantes quanto no 3º ano do ensino médio, de quando o aluno perde uma aula. E as próprias crianças se sentem muito por fora, né, do conteúdo. E isso faz diferença no ensino e aprendizagem daquela criança. Edson. Os plantões, gente. O turno sempre acontece na sala. Então, as crianças que estudam pela manhã, elas serão recebidas na sala de aula. Elas serão recebidas no portão, mas serão encaminhadas para a sala de aula. O contraturno, que é na acolhida. A acolhida é aqui, que é o nosso auditório, tá? Elas ficam um pouquinho no plantão para serem acolhidas para as atividades extras que elas forem fazer. Entrada, 7h30 às 8h, da acolhida, 13h30 às 14h. Saída, 12h30 às 13h e 18h30 às 19h. Plantões excepcionais. Por que excepcionais? Porque nós temos um exército de monitoras que ficam aqui nesses plantões de entrada e saída. Nós temos escalas que funcionam. Para essa escala dos plantões excepcionais, nós temos uma equipe reduzida, porque a gente sabe que tem pais que têm filhos em todos os segmentos, né? Nós temos... ela já levantou a mão. Ela é conhecida como a mãe dos 4 filhos. A gente já teve a mãe dos 5 filhos. Ela é a mãe dos 4 filhos, né, Marcela? Então, assim, ela tem um filho em cada segmento. Então, o que ela precisa? De chegar aqui às 7 da manhã, ainda não, né? Já?
Aí, estou falando. 7 da manhã, ela chega aqui, deixa um e às vezes deixa os outros também. E a gente recebe porque a gente sabe que para ela é muito mais fácil chegar aqui às 7 e deixar todos do que ir em casa, busca um, volta e tal, por mais que seja perto. Então, a Marcela usa todos os plantões a partir das 7, né? E muitos usam também porque tem filho no fundamental maior e no médio. E a saída, a portaria central, ela fica aberta até às 19h30, com equipe reduzida. O horário que a gente passa para vocês, isso é para assim, Cíntia, eu fiquei preso num trânsito, vou chegar hoje às 19 horas. Sempre vai ter alguém da equipe de pedagogia para ficar com as crianças. Quando o pai ou a mãe nos liga e fala, Cíntia, 7h30, gente, não tem a possibilidade das crianças ficarem sozinhas. Se eu estou aqui a 23, o tio Edu deve estar aqui a uns 35. Conhecido de todos, ele é o nosso brigadista e é o nosso porteiro da noite. Ele conhece todas as crianças, né? Algumas crianças, inclusive, chamam ele de vovô Edu. E quando acontece da gente não conseguir esperar e de uma das monitoras não conseguir esperar, a gente deixa sentado na cadeirinha junto com o tio Edu, né? Que às vezes algum pai chega 7:45, alguma coisa assim, e a gente também às vezes não consegue deixar a monitora aqui no plantão, até porque algumas monitoras têm faculdade, têm algumas atividades também. Alguma dúvida? Pode falar. Telefones que eu preciso de falar na escola, na emergência, sempre. Comunicação, primeiro lugar. Carol. Comunicação. O tio Edu. Nós temos 3 telefones de emergência: Carol, coordenação e recepção. São esses 3 telefones. Um deles vai atender. Sim. A gente pede para que ligue nesses 3. A Carol sempre está meio que de plantão com esse telefone. Ou até um pouquinho mais, né, Carol? Ela disse que tentou ligar, da coordenação. O da coordenação, ele funciona até a última pessoa ir embora, Fabiana. Só que, às vezes, a gente também está na correria e não consegue atender. Mas, assim, não existe a possibilidade da criança não ficar acompanhada por um adulto da escola, jamais, tá? Em último caso, será o tio Edu, tá? E sempre assim, quando o tio Edu, por exemplo, ficou com alguma criança que não costuma ficar, eu fico ligando para ele, às vezes até chegar em casa, ou ele me ligando para falar assim, a última criança foi embora. Eu só desligo não, porque o meu telefone não desliga, eu só sossego quando o Edu fala para mim, tia Cíntia, entreguei a última criança. Porque se eu sair daqui e deixar alguma criança, eu não saio tranquila, eu vou o caminho inteiro ligando para ele. E ele me ligando, tá? Então, assim, recepção, comunicação ou coordenação. O problema é que o telefone da coordenação, ele voa. Está com o professor, está com o monitor, está com o professor auxiliar. Então, assim, quando a gente vê a ligação, principalmente depois das 7, a gente costuma retornar. Tá bom? Já passou, né? Lembramos que os atrasos são muito prejudiciais aos alunos, atrapalham o andamento da turma toda. O que acontece, gente? Ontem a gente explicou muito isso para as creches. Toda vez que uma criança chega atrasada na sala, todas as crianças que estão sentadas na rodinha, até o pre-K isso acontece assim, fato. Elas levantam e vão receber o amigo na porta. O que acontece com a rodinha? Acabou. Porque aí, quando eles voltam, o assunto já é outro. É tudo muito rápido com eles.
E aí, às vezes um tropeça, às vezes eu queria falar primeiro, aí já gera uma frustração, e aí já tem um choro, e a gente já tem que acalmar todo mundo e colocar sentado e tal. Por mais que quando esse amigo chegue na sala, a gente fica todo mundo sentado, calma, ninguém levanta e tal, para que a gente não atrapalhe a rodinha. Mas sempre o colega que chega atrasado atrapalha. Então, assim, a gente pede muito para vocês que, assim, cumpram esse horário à risca. Porque não é justo quem chegou no horário ser prejudicado por quem chegou atrasado. Em algumas escolas, eu até fiz essa pesquisa. As crianças esperam a próxima aula. Esperam numa salinha, e não são poucas não, tá? São muitas. É porque eles são muito pequenos e eu fico assim, não, eu não vou deixar eles sem entrar na sala. Mas em muitas escolas, a direção não deixa que ela entre no meio de uma aula. Já tive muitos problemas com diversas famílias que, por não vir de chinelo, não foram para a aula de natação. Por que que a gente deixa essa regra para que as meninas que tomam conta das trocas, elas não liberem as crianças para irem nadar? O trajeto que eles fazem da sala de aula até a piscina é um trajeto extenso, onde eles podem, muitas das vezes, passar. Está um calor excessivo, o chão muito quente e podem sim queimar a sola do pezinho. Isso já aconteceu aqui com uma criança. Queimadura de 2º grau no trajeto da sala para a piscina por estar descalço. Então a gente aprende nesse formato e a gente não quer cometer de novo o mesmo erro. Então, se esse é o uniforme completo, por favor, façam com que os seus filhos participem da aula, pois não. Óculos não é obrigatório, óculos é opcional. E o óculos também a gente só permite quando a criança já sobrevive. Antes de sobrevivência, a gente não deixa eles entrarem na piscina com óculos. Ok? E eu acho que é isso. Balé. Para as meninas, o balé continua sendo o colã verdinho e a saia. Nós hoje temos um novo modelo de saia. Aquela saia que desfia, que é fininha, ela não... Vocês que forem comprar agora, não comprem mais ela. Pode ser que as vendedoras não estejam tão bem informadas e acabam querendo vender para vocês essa. Se alguém já adquiriu, pode ir lá trocar. A sainha agora é de elanca. Ela não é transparente, ela é bem mais adequada do que a outra que tinha. Sapatilha mais preta. Mais durável, né, tia Pati, também. De uma qualidade melhor. Muito melhor. E mais durável, assim, ela não desfia, ela não descostura. Isso, isso. A sapatilha é preta e a meinha é branca. Esse é o uniforme padrão para todas as meninas que fazem balé. Pode ver sem problema nenhum, tá? Tinha uma mãe que... Você pode mandar o protetor que a gente coloca, tá? Alguém mais? Sim? Pode falar. Após a natação não tem banho. Nós temos as duchas, né? Lá na piscina, na área, e a gente faz o momento do chuveiro. Por quê? Nós lá não temos o chuveiro aquecido. A água é fria e nem toda criança gosta de passar na água fria. Por mais que a gente crie, ao final das aulas, o momento do chuveiro, o momento da ducha, a gente coloca música e tudo, mas já perdemos alunos de não quererem voltar para a natação porque tomou uma ducha fria. Então é opcional. A gente abre o chuveiro, eles passam, se secam e vão para a sala trocar de roupa. Não tem banho. A nossa piscina é salinizada, então ela diminui muito a questão do cheiro de cloro, de alergias, então isso minimiza bastante. Mas normalmente as crianças passam nesse lava-pé e tomam essa ducha rápida. Tem o pai? 2 segundos. Pode falar? Não, na educação infantil, eles têm na grade curricular a natação, e ou o balé ou o futsal que acontecem juntos, tá? Mas tem essas 2 atividades. Mais alguém?
Então, a sapatilha de balé para apresentação foi uma solicitação para apresentação. Por quê? É o formato do espetáculo. É uma coisa que é diferente, é igual a fantasia. Né? Como a criança não pode utilizar a mesma fantasia para poder vir fazer as aulas no dia a dia, ela também não pode utilizar a sapatilha rosa. É um padrão. O uniforme escolar é o uniforme escolar. A apresentação é outra coisa. Tá bom? Guarda, vai ter apresentação de novo esse ano. Se existe a possibilidade de aumentar a parte coberta da piscina, porque às vezes eles voltam queimados. Apesar da gente mandar o protetor, eu imagino que deva ser uma confusão para aplicar. E eu tenho percebido algumas queimaduras nela, na pele. Na verdade, não existe confusão para aplicar. A gente aplica. As meninas da troca aplicam. A eficiência do protetor solar não dá certo quando eles estão indo para a piscina, passa e cai na água. Tem que ter um tempo pré para você colocar o protetor para ele ser efetivamente, né, efetivo. O que acontece? Esse queimar, acredito eu que mesmo com o protetor solar aconteça. Você me perguntou da possibilidade de aumentar a cobertura da piscina. Nós já pensamos nessa possibilidade, já vimos algumas outras possibilidades para que isso aconteça, mas não está no planejamento da escola por enquanto. Né? Temos outras prioridades. Então, assim, a gente pensa que o tempo que eles ficam expostos ao sol é um tempo curto, não é muito, né? Um tempo muito longo. E a gente pensa que é até benéfico um pouquinho mais em tratando de vitamina D. A gente pode reforçar. O que eu te aconselho fazer? Passe protetor solar antes de sair de casa, porque aqui vai ser só o reforço. Eles hoje duram 4 horas, 5 horas sem a exposição, e aí aqui a gente reforça, pode ser que a eficiência dele melhore. E o que a gente orienta também? Que as crianças, por exemplo, as crianças que têm aula de natação, como primeiro e segundo horários, já venham de casa com protetor passado, aqui a gente vai reforçar, tá? Mas que já venham de casa com protetor passado e com a roupinha trocada. Tem criança que, está me apertando, não quero e tal. Não tem problema, manda na mochila que a gente vai fazer, com certeza. Mas é em função mesmo do protetor e já minimizar essa questão de muitas crianças na troca ao mesmo tempo. Mas, assim, as meninas todas são orientadas a passar com cuidado o protetor solar. Mas, de fato, são 2 monitoras de troca, mais as 2 da sala e muitas crianças. Então, às vezes, fica uma partezinha, um quadradinho ali, uma parte que você não passou, fica mais vermelho e acaba queimando. Realmente, o tempo de exposição são 40 minutos, mais ou menos, porque o tempo de deslocamento, mais o tempo de deslocamento para subir e sair da piscina e tal. Dependendo do horário, o sol está um pouco mais forte. Então, a gente pede para que vocês já mandem de casa trocados, quando for primeiro e segundo horário. Tá bom? Caso de chuva, a equipe de esportes, ela sobe. A tia Pati já dá uma sinalização prévia, a gente já acompanha ali, né? O tio Edu já é ali, ele já faz uma previsão bem feita, normalmente dá certo. E aí a gente já pede para a equipe de esportes subir, e ou eles ficam na área da quadra, coberta, ou eles ficam no Parque do Tobogã, aquele parque lá embaixo. Normalmente, a equipe de esportes que dá essa aula da natação. Dificilmente isso acontece. Eles ficam na sala com o professor ou em outro local com as monitoras quando eles não vão para a aula de natação. Porque tem por exemplo, se tem alguma criança com alergia ou gripada ou que realmente não faz a natação. Uma parte vai para a natação e vai com uma monitora, a outra parte fica com a outra monitora, maioria das vezes em sala de aula. Eles não ficam no parquinho, não.
quem não vai para a natação fica com a professora ou com a monitora, em sala, tá? Eles pedem muito para ir para o parquinho, mas o parquinho tem uma escala de uso também. Então, a gente não consegue levar. E outra, acaba que alguns optam pelo parquinho ao invés de uma atividade esportiva que é tão importante. Só um minutinho. Oi? Sim. Mais alguma pergunta, Luana? Normalmente a gente destroca. A gente tira a roupinha. A orientação que as monitoras têm não foi para a aula da natação, ou não teve a aula da natação em função do tempo chuvoso. Destroca e põe o uniforme, até porque não é uma roupa confortável. A orientação não é essa. É bom você estar me falando, Luana, porque amanhã a gente tem mais treinamento e amanhã é um dos tópicos que eu vou colocar. Anota isso, por favor. Não. A gente quer que os meninos fiquem de uniforme. Eles ficam, assim, a orientação é para que eles fiquem com a roupa até a hora, né? No máximo uma aula antes ou uma aula depois e pronto, tá? Mas depende do horário da aula, né? Se o horário for, por exemplo, o último, próximo da saída, e ela já vem pronta, aí eles não tem como trocar e retrocar, entende? Exatamente. Aí eles ficam depende com a roupa. do horário da aula. Tudo depende do horário da aula. Mas se o horário da aula for de manhã, ela não vai à tarde. Não é para acontecer dela ir à tarde para casa com a roupa que ela fez a aula de manhã. O certo é, pós-aula, houve a troca de roupa. Pós-aula, houve troca. Agora, exatamente. Exceto no último horário. Será reorientado. Não é para acontecer. Pode falar. Sim, sim. Sim. Então, questão de creme, essas coisas não precisa mandar, porque eles não vão ter tempo para utilizar, né? Mas com relação a toalha e roupão, manda um ou outro. Agora, o que eu sempre sugiro? Se puder mandar os dois, mande os dois. Por quê? O trajeto da piscina para a sala é um trajeto longo. Então, a água ela oscila entre 29 e 31 graus. Sempre tem um ventinho quando eles saem da piscina e é desconfortável. Quando se manda o roupão e a toalha, as monitoras e a equipe também auxilia nesse processo, secam as crianças e aí eles colocam o roupão com o corpinho seco. Então, o trajeto não se torna tão desconfortável, eles não pegam aquele vento. Principalmente na época onde nós temos muito vento, que é a época de agosto, né? Que às vezes está um sol. É gostoso você estar no sol, mas quando você sai, é um vento muito ruim. Então, quando se tem a toalha e o roupão, é interessante porque eles se secam e vão secos para a sala de aula. Acho que o creme que você falou é creme de cabelo, porque a sua é menina. O creme de cabelo, normalmente, todas as meninas trazem com o pente, com a escova, para a gente secar direitinho, passa o creme para evitar que doa, para pentear, tá? Eu acho que a tia Paty entendeu que era o creme de pele. Realmente, o creme de pele é impossível. É porque eu não tenho Oi, cabelo. Vanessa. Eu vou pedir para a Kátia, a diretora, ligar para a Kátia da SASSI para elas tentarem se entender. Mas e a gente tem um procedimento, tia Cíntia. A gente sabe, assim, a gente sempre entra em contato com a SASSI, vou ficar de pé para olhar.
a gente sempre entra em contato com a SACE e a informação que eles nos passam é que tem toda a numeração, o estoque está completo. E a gente sabe que essa não é a verdade. Então, o que a gente faz? A gente solicita que as famílias solicitem o uniforme. Mas o solicitar para eles e para nós, para ser fidedigno, é o quê? É você fazer a compra. Porque muitas vezes, quando vocês vão lá e falam, aí chegam para a gente e falam que adquiriram o uniforme, aí a gente liga lá e eles falam, não, a pessoa não adquiriu o uniforme porque não pagou. Porque as informações, às vezes, se perdem. Então, o que a gente pede? Foi lá, solicitou, manda para a gente o comprovante, porque eles têm a obrigação de cumprir o prazo de entrega. E aí a gente auxilia com vocês essa cobrança. A gente começa a ligar, gente, nós temos famílias aí, olha, eu tenho aqui uma compra que foi feita tal dia. Vocês se comprometeram em entregar no prazo, eles falam 30 mais 60 dias. Já vou adiantando para vocês, que a verdade é essa. E aí a gente fica ligando para ver se a gente consegue fazer que esses 60 virem 30, que é a verdade, né, que eles falam para a gente. Mas assim, a gente tendo esse comprovante, a gente auxilia vocês nesse processo. Então façam isso, mandem o comprovante para a Carol, que ela me encaminha e podem ficar tranquilos que eu ajudo vocês nesse processo. Mas nós não vamos barrar ninguém que já tenha ido lá e solicitado o uniforme. E outra coisa, a gente dá esse prazo dos pais, é exatamente esse prazo, com o comprovante que a gente tem que cumprir e não barrar ninguém. Né? Agora, quando a malharia fala para a gente, Cíntia, vieram 10 pais, solicitaram, mas a gente não tem a certeza se eles vão comprar. Aí eles não encomendam e ficam, você liga, não, eles ficam enrolando a gente e vocês. Então, se vocês compraram, eles têm que honrar e pronto. Então, e a gente fica insistindo em função do prazo, né, dos 30 dias, para que ninguém fique sem uniforme, tá certo? Edson? Pode mandar. Só que tem uns específicos para natação. Tem uns protetores auriculares que você coloca, que indicam que você compra numa Centauro da vida, numa Decathlon. Você coloca no decorrer da aula, ele vai sair. Agora, tem uns que são feitos sob medida. Você manda fazer, eu tenho um contato, se você quiser, depois eu te passo. Porque esses são perfeitos, a água realmente não entra. Tá? Ocorre uma apresentação dos professores, mas a gente, a depender da turma, a gente coloca a adaptação fora da água muito para os nurseries, né? Os bebezinhos, porque realmente o ambiente a gente tem que fazer com que eles se envolvam e aceitem o ambiente. Já para os maiores, não. Já pode começar a mandar com a roupinha, porque a gente faz atividades recreativas para poder ir inserindo eles ao meio líquido e depois inicia com as aulas. Não, tem aula, tem. A não ser que esteja chovendo. Aí realmente eles ficam indignados. Não, o horário, né? Ainda não. Nós vamos enviar. Sistema de avaliação do Pre-K e do K. É um pouquinho diferente do First, ok? Então, avaliação e acompanhamento do rendimento escolar são feitos através do dia a dia do aluno na escola. Semestralmente, vocês recebem um portfólio com os trabalhos mais importantes que as crianças desenvolverem em sala de aula. A gente pede para que, quando vocês receberem esse portfólio, não guardem, não deem para as crianças brincar e levarem o portfólio. Ele é um instrumento muito importante para a gente, até porque vocês, no final do ano, recebem o segundo semestre. E se ele vem desmontado para a gente perde a referência do que é desenho do primeiro, do que é atividade do segundo, e a gente perde a possibilidade de comparação, da melhora, da evolução da criança. Então, a gente pede para que vocês olhem, mostrem, sentem com as crianças, avaliem o portfólio, mas nos devolvam.
Ele não fica em casa. Vocês recebem no primeiro semestre, devolvem, e no segundo semestre a gente entrega prontinho. E eu, como mãe, digo para vocês, guardem, porque é muito legal ver esse instrumento no ensino médio, né? De tudo, de letrinha, de traçado, de tudo. Vamos lá. Bimestral, vocês recebem também as fichinhas de habilidades, que é o boletim do aluno. Todas as habilidades, né, de todos os componentes curriculares, vem naquela fichinha que você consegue ver e perceber se melhorou, se piorou, se continuou na mesma, se desenvolveu aquela habilidade. Não desenvolveu. Preciso trabalhar em casa, coordenação motora fina junto com a escola? Não preciso, está tudo ok. E é o boletim deles, não tem uma nota. No First já é diferente, tem uma nota, tem um boletim, tem prova. Ok? Vamos lá, tio Edson. Sistema de avaliação do First Grade. Inclusive mudou, viu, pessoal? Mudou. Avaliação e acompanhamento do rendimento escolar, que são feitos aqui através do dia a dia do aluno, tudo é avaliado, né? O inglês, a parte oral, a parte escrita, tudo. Plantão pedagógico bimestral, atendimento, né, dos pais com todos os profissionais da escola, avaliações de aprendizagem, as avaliações bimestrais escritas de cada disciplina. E, assim, eles têm... semanalmente, no final do bimestre. Hoje em dia, o que mudou? Não é mais uma semana de prova. Por quê? Terça e quinta é muito difícil aplicar uma provinha. São dias muito cheios e muito cansativos. Então, o que a gente vai fazer? Porque eles serão avaliados em todos os componentes curriculares. Então, eles terão provas, provavelmente, a depender do horário da turminha. Segunda, quarta e sexta, próxima semana, segunda, quarta e sexta. Então, serão 2 semanas, sendo que não todos os dias. Eles terão um tempinho para respirar. Só que as provinhas mudaram, não são mais as mesmas. Avaliação de aprendizagem, que são avaliações bimestrais escritas de cada disciplina. Vocês receberão bimestralmente os boletins com notas de 0 a 10. Certo? De todas as disciplinas. Inclusive, as crianças são avaliadas também na parte esportiva. Quer explicar, tia Paty? Então, nos Firsts, né, como eles fazem parte já do Elementary, vocês não vão ver no boletim as modalidades. Vocês vão ver a educação física. Vai ser um somatório das atividades esportivas que eles praticam. Ok? E aí, vocês vão saber... respectivamente das modalidades, das habilidades deles, nos plantões pedagógicos. Aí vocês vão procurar os professores, a equipe que atende os filhos de vocês, e aí eles vão falar sobre o desenvolvimento deles, tanto na natação, quanto no soccer e no balé. Ok? Nas demais atividades, nas demais séries, aí vai no formato de habilidades. Não é por nota. Sim, sim. E nós temos, já temos um timezinho aí bem forte de umas meninas no futebol. Essa vergonha ele perde quando ela vê que o esporte não tem sexo. Tem alegria. Não, eles são todos, Luana, estão todos sendo iniciados. Pode ficar tranquila. Nesse primeiro momento, a gente costuma fazer até uma dinâmica com eles, deles conhecerem os 2 espaços. Tá? Para eles poderem ver que existe e eles terem um direito realmente de escolha. A gente dá esse poderzinho para eles e mostra o que acontece. Eles conhecem os professores, eles conhecem as atividades e aí, ali naquele momento, eles vão conversar e vão ser direcionados para uma ou para outra. Da mesma forma que existem meninos que optam pelo balé. Existem as meninas que optam pelo futsal. Tá? Eu olho para o Daniel, oh meu Deus. Comunicação da escola, já falamos um pouquinho. Pode falar, Luana. Tudo tem nota. Não, nas outras séries, no Pre-K e no K.
Ou é a natação e o balé, ou a natação e o futsal. Por exemplo, eu decidi fazer natação e balé. É educação física. Eu serei avaliada pela natação e balé. A Júlia decidiu fazer a natação e o futsal. Ela será avaliada pela educação física da natação e o futsal. Ok? É uma nota só, exatamente. É a combinação das duas notas. Frequência, participação, ok? Desempenho. Comunicação da escola. Oi? Quem? As apresentações de balé. As apresentações de modo geral. Vamos nos atentar para isso. E o que acontece? As apresentações, elas acontecem em inglês, em português ou mescladas. Algumas vocês podem perceber que uma série em português, a outra em inglês, a outra em português, a outra... Sim. Pode ficar tranquila que a gente avaliar assim, qual é a habilidade, os professores vão observar e vão orientar e encaminhar para qual. Às vezes ela participa dos dois, para escolher entre um e outro, para não ficar na dúvida e para ela ter a certeza do que ela quer. Tá certo? Não se preocupem, no futsal, eles vão ter muitas atividades recreativas. O objetivo maior é com que eles se familiarizem com o esporte. A gente usa o futsal como ferramenta, mas eles vão ter a oportunidade, sim, de conhecer outras atividades esportivas, também utilizando dentro do futsal. Pode ficar tranquila, tá? Comunicação. Alguém chamou? Não, né? Chamou? Na verdade, misturado. As aulas são mistas, tá? Os comandos são mistos. É como se fosse a mesma sala de aula. Eles saem da sala de aula em conjunto e vão para a atividade esportiva em conjunto. E ali eles vão escolher a atividade que eles têm mais afinidade para poder frequentar. Mas são todos juntos. Pode ficar tranquilo que já estamos acostumados. A comunicação na escola, os pais antigos já conhecem bem, os novatos, agenda virtual, WhatsApp, e-mail, o site, o Active, que é um novo... É o sistema administrativo, a agenda que vocês tinham ano passado, em 2025, vai ser do Active, tá certo? Vocês receberão o passo a passo. Todo ano a gente manda o passo a passo, né? E aí, para vocês aprenderem a trabalhar com o Active, que é o novo aplicativo. Ok? E o telefone, os telefones. A gente vai mandar também para vocês, todos, os telefones da comunicação, da coordenação, da recepção, para quando vocês tiverem uma emergência. A maioria já tem gravado no celular, mas os que não têm vão poder gravar e falar com a gente de uma forma rápida. Diga, Leila.
eles anotam no caderno. Eles não têm mais agenda física, mas quando vai o dever de casa, a tia Anice, normalmente, anota no quadro para eles copiarem, até para treinarem também a cópia, que é muito importante, tá? Então, normalmente, vai no caderno e tem no aplicativo. Então, você pega o caderno, confere junto com o aplicativo. Edson. Atendimento às... Ele é o Edson Koch, da tecnologia. Ele é... Atendimento às famílias, gente. Coordenação preferencialmente marcados com antecedência. Não precisa de ser nenhuma antecedência de um mês. Muito pelo contrário. Quando a gente está disponível no momento, que muitas vezes acontece, a gente atende na hora. Se puder marcar com uns 2, 3 dias, uma semana de antecedência, a gente agradece para a gente se planejar. Professores, somente no horário de coordenação. Então, eu não consigo mais tirar um professor de sala para atender um pai, porque eu deixo 20, 25, 26, 27 crianças em sala, enquanto o professor sai da sala para fazer um atendimento. Então, os atendimentos só podem ser no horário das coordenações, tá? Vocês receberão os horários e saberão se o professor está em sala ou não. Professores, coordenação às segundas, quartas e sextas-feiras. Direção diariamente, preferencialmente marcados com antecedência também. Se tiver alguma coisa que eu não puder resolver, que eu não puder ajudá-los, aí a gente marca com a Kátia, ok? Edson. Bilíngue. A Jana estava muito calada. Muito quietinha hoje. Até respondendo um pouquinho a questão das apresentações, né? A gente conversou, de fato, ano passado sobre a questão dos vídeos em inglês, que é, de fato, o interesse da equipe do Bilíngue, tanto do Eduardo, minha e da direção da escola. E tudo que a gente pode acrescentar dentro do inglês é positivo para a gente, porque isso está linkado à metodologia que a gente usa no programa Bilíngue da escola. Quem já está conosco anteriormente e pais de outros segmentos sabem que a gente não tem um bilíngue que ensina só a linguagem e a gramática. Nós somos uma escola, e uma escola bilíngue, ela acrescenta um conteúdo. Então, a gente tem diversas aulas desenvolvidas através do inglês e que faz com que o aluno aprenda aquele conteúdo e a gente aproveita para ensinar o inglês. Então, o que vai mudar bastante, não somente a questão de acrescentarmos apresentações em inglês nos nossos eventos, é a rotina diária, que isso faz uma diferença muito grande quando a gente pensa no aluno bilíngue. Porque o professor, em sala de aula, nas suas rotinas, precisam propiciar mais tempo de fala do aluno. O tempo de fala do aluno ele tem que ser muito maior do que o tempo de fala do professor. E, à medida que a gente vai avançando nas turmas, a gente vai providenciando e vai desenvolvendo mais a autonomia nos alunos quando a gente fala na questão da oralidade. Então, até o segmento do FIRST, a gente prioriza muito a questão da oralidade e da escuta. E quando a gente chega no FIRST, nessa turminha, a gente já começa a mostrar muito a questão do reconhecimento das palavras. Então, a gente finaliza o processo agora de alfabetização da língua portuguesa e já inicia a questão de reconhecimento das palavras em inglês e formações de frases, para que, quando ele chegue no second grade, a gente já comece um processo de fato da alfabetização escrita da língua inglesa. Eles já vão chegar no second grade mais preparados na audição e na fala, para a gente formalizar o processo de alfabetização escrita no second grade. Então, é uma metodologia CLIO, que a gente faz a junção do conteúdo com o idioma. A gente tem a carga bilíngue de todas as aulas extras desenvolvidas através do inglês. A natação é um componente onde a gente tem um cuidado, de sempre eu e Paty estarmos em comunicação junto com os profissionais, para que a gente, primeiro, lance
os conteúdos, os vocabulários específicos da piscina fora da piscina, para que quando eles cheguem lá, eles já entendam de fato o que eles estão ouvindo, para a gente não ter o problema e não ter problema da segurança das crianças na piscina, né? Então, assim, na piscina a gente tem esse cuidado. A gente ensina um pouquinho o vocabulário antes, para que quando eles cheguem no ambiente aquático, eles já tenham segurança do que eles estão ouvindo, para realmente obedecer aquele comando. A gente trabalha com a questão de visual, então a gente mostra muita imagem para as crianças do que a gente está falando. Então, assim, os momentos mais importantes das nossas aulas são os momentos de rodinha. E pode ser que aconteça que esses primeiros momentos sejam no início da aula. E aí a gente vai ter, naqueles momentos, o aluno que chega atrasado, perder o momento mais importante da aula, que é o momento do desenvolvimento da oralidade, onde o professor vai trabalhar ali sobre os conteúdos diários, vai incentivar o uso do inglês, vai fazer com que eles façam perguntas uns com os outros e assim vai tornando os alunos com mais naturalidade em relação ao uso da língua inglesa. Então, o Circle Time, que muitas vezes, além no início da aula, é de fato importante e é um dos aliados que faz com que a gente também incentive a questão dos horários. Inclusive nas saídas, que muitas vezes os professores eles fazem um Circle Time lá no início, e no final da aula ele faz um outro Circle Time, que é como se fosse uma avaliação do professor daquele dia, para entender o que o aluno conseguiu internalizar daquele conteúdo, né? Então, a gente pede muito a participação das famílias, daí muito importante que a gente tenha retorno das famílias em relação ao nosso trabalho, ao que a gente vai aprimorar, ao que a gente já está fazendo de maneira positiva, né? A cada ano a gente faz um evento chamado COC Around the World, onde a gente mostra para vocês, famílias, né, os trabalhos das nossas crianças, e a gente tem e mostra o resultado de fala dos nossos alunos, onde eles mesmos apresentam nas suas respectivas barracas, né, nas suas estandes. A gente, anteriormente, lá no comecinho, nos nossos primeiros eventos, a gente só colocava alunos de middle school e high school para apresentarem nas barracas. Esse ano, o ano passado, a gente já começou a colocar alunos do third grade. Então, a gente vem descendo. Então, a gente vem percebendo que a autonomia no uso do inglês ela vem descendo cada vez mais. Então, isso é um resultado muito positivo para a escola. É um conteúdo programático que ele é de fácil acesso nos nossos próprios materiais. E esse ano vocês vão também ter acesso aos materiais virtuais para o bilíngue, que aí é um incentivo a mais para vocês conseguirem também ajudar em casa, né? Incentivando, conversando com seus respectivos filhos. Se eu não falo inglês, eu posso pedir para ele, para o meu filho me trazer o que ele aprendeu naquela determinada aula. Então, essa é a nossa metodologia, desde o Nursery 1 até o High School. E, logicamente, que a cada segmento a gente faz as nossas adaptações, né? Então, a participação da família é importante, a comunicação de vocês com a coordenação também é muito importante. As meninas têm um telefone específico do Early, a equipe do bilíngue também tem um número específico que a gente pode compartilhar e relembrar para vocês. Isso é um pouquinho do que a gente faz no nosso programa bilíngue. Aulas de robotics que a gente sempre teve, né, desde a turma de Nursery 3, que esse também é um dos componentes muito importantes que a gente tem aqui na escola. Não sei se vocês acompanham nossas redes sociais. A gente tem um time de robótica a partir do segmento da Elementary School, né? E os nossos alunos eles têm a oportunidade de fazer viagens para competições. E há 2 anos consecutivos a gente fez a nossa viagem para a Coreia do Sul, onde a gente trouxe para a escola muitos troféus e certificados, né? E eu estava lá. E é muito interessante o quanto eles conseguem viajar para outro país e conseguem se comunicar através daquele outro idioma. Eles não chegam perdidos, eles já chegam com os ouvidos apurados em relação à parte da escuta, porque eu, enquanto estudante de inglês, eu fiz o curso da Thomas, que é um curso muito bom. E quando eu cheguei no exterior, na primeira oportunidade que eu tive de ir, as minhas 2 primeiras semanas foram de, nossa, não aprendi nada de inglês. Porque é como se você não tivesse, de fato, com aquele listening apurado. Aqui na escola, a gente propicia tanto conteúdo e tantos vocabulários diferentes que, de fato, eles chegam muito mais preparados. E eu falo porque eu estive lá com eles. Helena é um dos casos, né? Esteve conosco também nas 2 oportunidades. E, além dos campeonatos internacionais, nós temos também campeonatos nacionais, que trabalham com pensamento lógico, né, trabalho em equipe, tudo desenvolvido através do inglês.
E as aulas extras, né, que também são muito importantes, que ela faz com que a gente abra esse leque de vocabulários em relação ao inglês e faz com que eles ouçam o inglês pela escola. Seja pelos professores, seja pelos colegas, e cada vez a gente vem batendo mais nessa tecla com os professores e sendo mais firmes para o segmento dessa regra, para o uso do inglês e também para incentivar o uso do inglês vindo das crianças. Mais algum tópico para a gente? Swimming. A Patrícia. Acho que já foi de tudo, né, Paty? Vocês têm mais alguma dúvida com relação à natação? Acho que não, né? Tem uma dúvida ali. Do bilíngue? A gente tem nivelamento. Mas a gente oferece o nivelamento para quando a gente vai ler a partir do second grade. Porque quando a gente fala de bilíngue para o early, as aulas são muito lúdicas. E a gente não trabalha ainda com a questão gramatical, né, formal. Lógico que eles usam a gramática na fala, mas a gente não percebe a necessidade de nivelamento para essas turmas. Eles se adaptam de maneira muito tranquila e natural. Mesmo no first. A adaptação no first ela é muito tranquila. Pode, assim, a gente nas primeiras semanas já vai fazer uma avaliação dentro de sala de aula, e se houver algum tipo de necessidade, em um caso muito raro e muito específico, a gente entra em contato com vocês, né? Mas até hoje nunca aconteceu. Gente, medicação. Não administramos nenhuma medicação sem receita médica, apesar de termos muitas famílias médicas, por mais que venha da médica mãe, do médico pai, tem que vir a receita médica. As medicações devem ser encaminhadas juntamente com a receita e orientações detalhadas de armazenamento e administração. No colégio, temos apenas primeiros socorros. Não adianta pedir para a gente, mesmo que seja registrado, que a gente, Cíntia, dá 10 gotinhas de dipirona. Não posso. Eu sou proibida de administrar qualquer medicação para qualquer criança. Então, nós não temos esse tipo de medicação na escola. Nós temos Andantol para uma picada, aquela pomadinha, né, de alergia e de picada. Nós temos Gelol, temos gelo, que é um santo remédio, é o melhor de todos, eu amo gelo. E temos Gelol, Andantol, tem Band-Aid, ótimo também. Gente, Band-Aid, se pudesse dar umas gotinhas de Band-Aid, eu dava, porque ele cura tudo. Chá, sem açúcar. Então, eles falam, tia, essa medicação é muito forte, não querem mais. Dá super certo. E passa qualquer dor de cabeça, dor de barriga, passa tudo, é top. E só esse tipo de... E atadura, porque o tio Edu, como brigadista, e a enfermeira, que provavelmente volte a Emily, que foi do ano passado, ano retrasado, a Emily foi nossa, e ela está formada, voltando, e a gente está tentando a contratação da Emily. Atadura com tala, para a gente fazer, se por acaso acontecer uma queda, e que a gente já leve para o hospital imobilizado, para evitar que mexa e tudo. Isso é o que temos de medicação na escola. Mas alguns pais mandam, por exemplo, bombinha, que é feito de intervalo de 4 horas, né? Eu preciso das orientações, porque por mais que eu tenha filhos, era feito de uma certa forma na minha época. Hoje em dia eu pego, as bombinhas inclusive são um pouco diferentes, eu pego a forma de administrar a medicação é um pouco diferente. E outra, quem administra essa medicação é uma enfermeira que lida com a escola inteira. Então, a gente precisa disso por escrito, ok? E se vocês mandarem a medicação de horário, uma dipirona ou um antibiótico, ele também tem que ter a forma de dar o horário certinho, ok? Nós temos um grupo da enfermaria, onde a enfermeira recebe toda a foto, tudo por escrito, para que ela saiba, e ela mesma põe
Despertador no celular, vai na sala, busca a criança e faz a medicação. Tá? Pode mudar, tio Edson. Aniversários. Apenas. O aniversário do meu filho cai na terça-feira e ele me pediu, por favor, que comemore na terça. Impossível. Nem terça, nem quinta. Assim, não tem como a gente abrir uma exceção e fazer um aniversário. Por quê? Estão os 2 turnos da escola aqui. Então, os aniversários só podem ser comemorados segundas, quartas e sextas. Somente alimentos contratados com a escola gourmet. Poxa, Cíntia, por que isso? Por quê? Tem uma mãe que manda um bolo, sabe aqueles de andar, assim, de 15 anos? E tem uma mãe que manda um bolinho de padaria. E aí, o que acontece? Isso fica muito... Outra, tem uma mãe que contrata palhaço, circo e manda para a porta da escola, e tem uma mãe que fala, olha, é uma festa super simples. Então, para a gente padronizar e fazer a mesma coisa para todo mundo e para que ninguém fique mega diferente, as festas são padrão, igual. Então, tem o bolo, uma decoração que a gente pede para os pais que seja super simples, aquela toalhinha de papel com os enfeitinhos que a professora vai pregar na parede em 5 minutinhos, a gente vai organizar a salinha, vai trabalhar com eles na rodinha. Alguns pais perguntaram ontem, e a gente pode dar o presente, os pais novos principalmente, a gente pode levar o presente? O que a gente pede para as mães? Que mande o convitinho para a comunicação, com no mínimo uma semana de antecedência, e que avise a cantina também com no mínimo 1, 2 semanas de antecedência, para a cantina se organizar também. E as famílias se organizam e mandam uma lembrancinha e tal, para que, né, a criança curta esse aniversário na escola. Mas é uma coisa muito simples, ok? Edson. Período integral com a tia Rai. Tia Cíntia, rapidinho, só voltando aqui no aniversário, é importante, assim que vocês fecharem a festinha com uma cantina, mandar para a comunicação aquele convitinho da festa, que aí a comunicação consegue mandar no grupo dos pais. E aí todos os pais ficarão cientes no dia da festinha, o que vai ter, né? Como que funciona. Então, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre o período integral da escola. O período integral ele funciona segunda, quarta e sexta-feira, no horário contrário do turno que a criança está matriculada. O horário de entrada, a partir das 8 horas, até meio-dia e 30, e de 14 às 18h30. No período de 8 a meio-dia e 30, após a saída, a gente tem o almoço. Depois do almoço, para as crianças que dormem, a gente tem o horário do soninho. Após o soninho, eles escovam os dentinhos, né, fazem a higienização que for necessária e vão para a sala de aula. No período integral, nós temos o acompanhamento pedagógico, que é o momento que a gente usa para estudar para as avaliações. As crianças do FIRST, né, elas já começam aí as provinhas, e aí a gente usa esse tempo para estudar, para dar uma olhadinha no conteúdo, para ver se está com alguma dificuldade. A gente ajuda também nessa parte. As atividades são atividades lúdicas e diversificadas, são atividades mais leves, né, para que as crianças aproveitem mais o tempo com um pouquinho mais de tranquilidade. E, como eu já falei anteriormente, acompanhamento das refeições. Almoço, lanche. O que acontece? Alguns pais perguntam, posso contratar só um dia do período integral, tia Rai? Sim, pode contratar só um dia do período integral. Isso vai depender da necessidade de cada família. Tá bom? Eu gostaria de voltar num ponto que, às vezes, a gente... é bom porque entra nos lanches também. Antes de falar dos lanches, eu vou falar desse ponto que tem a ver com o aniversário. Muitas vezes, a lembrancinha do aniversário é uma lancheirinha cheia de doces. A gente pede para que evite essa lancheirinha cheia de doces, até porque algumas crianças não comem doces, balinhas. Toda vez que a gente manda isso para casa, de presente, de Páscoa ou do que quer que seja, a gente coloca na mochila das crianças para vocês decidirem se vocês dão ou não. E, às vezes, aconteceu bastante ano passado, de algumas mães ou pais, né, não sei, da família mandar na mochila da criança com um recadinho para a professora, assim, um saco de pirulito para a turma inteira e, por favor, distribuam na turma.
Gente, eu, Cíntia, não posso autorizar isso, porque isso é um combinado de vocês, mães. Então, vocês têm que fazer isso, de preferência, na hora da saída. Porque acaba que eu me responsabilizo pelo pirulito que a mãe mandou para o coleguinha. E, às vezes, quando eu não mando, a mãe fica muito brava. Quando eu falo eu estou falando das professoras e tudo. Né? Que, poxa vida, eu compro pirulito importado, não sei de onde, caríssimo, mando para os colegas e vocês não distribuem. Eu não sou autorizada a distribuir balinha. Eu não sou autorizada a distribuir chocolate sem autorização dos pais, até porque cada família tem uma conduta diferente. Então, eu não posso invadir essa parte da família e querer dar uma alimentação não saudável para a criança. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para que vocês, assim, no encontro de vocês, lá fora, na hora da saída, tranquilo, mas nós, escola, não temos autorização. Lanches. Cantina Escola Gourmet oferece o kit lanche. Mandar sempre lanches saudáveis. Evitar Cheetos, pitula, batata frita e etc. Porque é super injusto com a criança que está ali, né, tentando aquela alimentação saudável, que a gente também insiste, com o coleguinha com a barra de chocolate. E aí acontece às vezes uns roubos, né? De vez em quando você olha, meu Deus, está sujo de chocolate, nem trouxe chocolate, vou avisar para a mãe, porque tem alergia e tal. E hoje em dia nós temos muitas crianças que são alérgicos a determinados alimentos. Então, assim, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Porque hoje em dia eu tenho aluno com alergia a castanha, a ovo, e a outros, banana, né? Eu nunca tinha ouvido falar em alergia a banana, e que é uma alergia super séria. Então, a gente pede, por favor, que vocês, assim, evitem esses lanches não saudáveis. Quantidades adequadas. Tem família que manda quase que uma mala de rodinha de tanto lanche, e a gente fica, meu Deus, será que eu dou esse litro de iogurte para essa criança? Isso não vai dar certo. Meu Deus, 3 negocinhos de Yakult, 2 sucos, 4 bananas, sabe aquela quantidade super? Ou então manda um pouquinho que a criança acaba, olha para mim e fala, tia Cíntia, você tem mais lanche? Aí eu ligo, né? Posso dar uma fruta minha? Ah, pode sim e tal. Então, medirem essa quantidade, principalmente terças e quintas. E, de preferência, colocar na mochila em saquinhos separados. Toda vez que tem um iogurte no saquinho, a gente já entende que é de manhã, para que ele não fermente, a gente não vá dar à tarde. E a gente orienta as meninas para isso. E tem pais que são super organizados e que colocam lanche da tarde, lanche da manhã. Elas até me chamam, Cíntia, olha isso. Super organizado, é uma coisa assim, super organizada mesmo. Enviar sempre o guardanapo, a toalhinha, para que eles forrem a mesa, para que eles comam, né, sem ser direto na mesa, como se fosse um joguinho americano. Tem essa questão que a cantina nos pediu para colocar e para falar com vocês o que aconteceu muito ano passado. Algumas crianças não faziam o acerto com a cantina já tinha servido 5, 6 refeições depois do crédito ter acabado, e a gente ficava meio vendido na situação de tentar negociar com a cantina. Porque a cantina, Cíntia, a primeira vez tudo bem, a segunda tudo bem, a gente já entrou em contato com o pai, a gente já avisou 3 vezes, o pai ficou de acertar, de vir aqui, mas não dá. Aí o que acontece? Eu trago um monte de lanche, as meninas, a Janaína traz muito lanche. Pois é. A Jana sempre traz uma mala de rodinha de lanche. Aí eu começo, gente, alguém tem uma fruta, alguém tem um pedaço de biscoito, alguém tem uma coisa para a gente dividir e tal. Ou eu mesma vou na cantina e peço para a cantina colocar na minha conta, porque eu não consigo ver uma criança sem o lanche. E não consigo mais ligar para o pai, ligar para a mãe, não conseguir contato e passar o horário do lanche. Porque eles não conseguem entender. E aí fica aquela situação que normalmente a gente não passa para a criança. Muito pelo contrário. A gente tem. E aí, quando a gente oferece, às vezes eles falam, tia, eu não gostei.
Aí a gente tem que se virar nos 30 e dar um jeito. A gente sempre consegue dar um jeito, mas a gente pede para que vocês se organizem para que isso funcione sem o menor problema. Tio Edson. Almoço, sempre acompanhado pela equipe COC. Familiares não podem entrar no refeitório infantil, apenas funcionários. O almoço não pode ser de casa, apenas contratado e servido pela cantina COC. É opcional almoçar no COC. A opção deverá ser feita pela família, até porque algumas famílias moram muito próximas ao COC e conseguem buscar, levar para almoçar e trazer rapidinho, né? A família que optar pelo lanche da cantina tem que fazer esses acertos e deixar tudo organizado de que dias a criança almoça. Até porque, como são muitas crianças, a gente não consegue decorar quem almoça terça, quem almoça quinta. Um almoça só na terça, não almoça na quinta. O outro almoça segunda, quarta, quinta. Então, assim, vocês precisam de fazer essa opção de contratação bem certinha. E a mesma coisa, a falta do acerto financeiro, a gente não consegue prestar o serviço. Pode falar. Até o first, pré-contratados. Os mais velhos já conseguem ir à cantina, ou no totem, ou no caixa mesmo, e comprar e escolher. Os pequenos, eles não conseguem escolher. Então, normalmente, já aconteceu deles escolherem coisas que... Tia, mas eu não gosto disso. Mas por que você escolheu? Porque eu achei bonito. Tá bom, vamos lá trocar. E aí a gente tem que dar um jeito também. Então, assim, realmente tem que ser pré-contratado, e aí é o kit lanche padrão. Diga. Você precisa de entrar em contato com a cantina. A Renata da cantina é super acessível. Ela fica aqui full time. Eu acredito que seja ela esse ano. Ela fez um trabalho fantástico com a gente o ano passado. Ela é muito presente, ela é muito tranquila. Ela está sempre em contato com os pais. Ela é hiper parceira do colégio. Então, assim, é só entrar em contato com a Renata ou com a cantina. Assim, os meios de comunicação deles funcionam. Tem o aplicativo que você coloca o crédito. Sim. É só falar com a Renata, que ela resolve na hora, tá? Pode passar. Diga. Sim, os pais novos, viu, gente? Terça e quinta, normalmente as crianças que almoçam no colégio já ficam direto, tá? Tem o soninho para os menores, até o nursery 3, e o descanso do pre-K em diante. Eles têm um plantão de descanso. Você manda no primeiro dia de aula, que aí a professora vai guardar no armário e ele vai para casa e volta quando tiver que ir, vai na mochila. Oi? Precisa para terça e quinta, tá? Porque terça e quinta é o semi-integral, mas precisa porque eles ficam o dia inteiro, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Escola só funciona com parceria. É uma reunião muito prática, né, de coisas que a gente tem dúvida e tem que tirar, e muito necessária. Então, eu agradeço a presença de vocês. Diga, Leandro.